com Diogo Rossi. Chega ao fim a história do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série A de 2021? Ou o Grêmio ainda pode sonhar com a permanência na Série A? O tricolor perde feio para a equipe do Bahia e vai ter que fazer muita, mas muita conta para permanecer na elite do Campeonato Brasileiro. Matheus Dávila, repórter da Bandeirantes, os jogadores do Grêmio deixaram o gramado e não vai falar ninguém, né, Dávila? Não vai falar ninguém, Diogo. E olha, eu duvido que algum jogador fale na temporada, tá? Foi uma temporada de poucas declarações de jogadores, tivemos poucas oportunidades de conversar com os atletas e agora que a situação se desenha, eu duvido que alguém dê entrevista, ainda mais para a imprensa do Rio Grande do Sul. Então anota aí, ô Matheus Dávila, no teu caderno, que eu sei que tu tem um caderninho, né? A gente fala muito no ar. Recife, Brusque, BH, Goiânia, Rio, Maceió, Chapecó, Tombos, Novo Horizonte, Itu, Criciúma, entre outras, são as cidades que o Grêmio deve visitar em 2022. Não dá pra dizer, mas o Grêmio está praticamente rebaixado, Paulo Pires. Praticamente rebaixado, porque nesse momento, com um jogo a mais na relação direta com seus principais adversários contra o rebaixamento, o Grêmio tem 35 jogos contra 34 de Sport, Juventude, Bahia, Atlético Goianiense, São Paulo, Atlético Paranaense e Cuiabá. Pela projeção de momento, que indica 45 pontos para escapar, como o Grêmio tem 36, a partir de agora teria de vencer seus 3 próximos jogos. São Paulo em casa, Corinthians na capital paulista e Atlético Mineiro na última rodada na Arena para chegar aos 45 pontos e escapar do rebaixamento. Portanto, à espera de um milagre, o Grêmio para vencer 3 jogos em 3 partidas, a partir de agora fazer 100% de aproveitamento. É um belo filme, né? A espera de um milagre, mas eu acho que o Grêmio não vai repetir com talento nas próximas 3 rodadas. Não cabe a mim, aos comentaristas a dizer, mas pelo que a gente tá vendo, o Grêmio vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, ao que tudo indica. BT, Rispoli Veículos, Plano Ângelos, KTO.com, de Ponto e Sesc estão conosco aqui no Prorrogação de Grêmio 1, Bahia 3 na Fonte Nova. O tricolor gaúcho perdeu no Campeonato Brasileiro. Para cair oficialmente na próxima rodada, 3 resultados em paralelo devem acontecer nas próximas partidas. É isso, Paulinho? Mais a derrota do Grêmio para o São Paulo. Isso, claro. exato. É que o Grêmio poderia, assim, o Grêmio poderia na quinta-feira, quando o jogo é quinta-feira, quando começar a partida, saber que quando a bola rolar, ou ganha, se ou cai. Perder o jogo, cai. Entendi. Matematicamente cai. Por quê? E sabe o que é mais curioso? Matheus Dávila, tá nos ouvindo? Estou. Segunda-feira, 13h, tem o quê? Julgamento, né? Julgamento, sim, os 2 julgamentos, né? Do Rafinha e principalmente o julgamento da liberação do torcedor ou não, o julgamento da invasão do gramado, né, da arena. Então, o Matheus Dávila traz pra gente um detalhe de uma situação que pode acontecer. Grêmio e São Paulo com torcida. Mas, Diogo, aí eu vou pra um outro ponto que é o bastidor, tá? Nem o Grêmio acredita nisso. Não é só isso, é que agora mudou. Agora muda a relação, gente. Muda a relação. É isso que me preocupa, tá, ô César? Muda a relação. O Grêmio tinha uma esperança. O Grêmio tinha uma esperança hoje de poder minimamente sair vivo da Fonte Nova. E a gente precisa aqui fazer e dizer o que precisa ser dito. Dizer o que precisa ser dito. A forma, olha, perder no futebol, gente, a gente perde e a gente tem que ter total tranquilidade para quando perde, saber, entender, olha, o adversário foi melhor, o adversário trabalhou. Fala, Romildo. Agora, e precisa falar, Romildo, agora o que aconteceu hoje, ele parte de um princípio, gente, que é um princípio terrível. O Grêmio não quis ganhar o jogo. O Grêmio entrou, eu queria que vocês repetissem, se pudessem, e aí não precisa ser agora, a manifestação do treinador do Grêmio antes do jogo, na beira do campo, a partir do momento em que ele escala 3 volantes e do jeito que ele escalou 3 volantes. Quando o Grêmio monta esse processo, o Grêmio está dizendo claramente para todo mundo que o Grêmio não entrou pensando em vencer. E isso deveria ser motivo de demissão de todo mundo que está vivendo lá hoje. Pedir demissão de alguém é chato, mas não sabe o tamanho desse time, não sabe o tamanho desse clube, não sabe o que representa essa camiseta.
Um time que entra num jogo precisando vencer, com a ideia de não perder, vai perder sempre. E quando a gente entende um pouquinho, entender um pouquinho do processo do que representa o futebol na vida das pessoas e no que representa o Grêmio na vida das pessoas, nós entendemos por que Wagner Mancini não pode desembarcar em Porto Alegre. Porque o Grêmio tem que entender o seu rebaixamento, lamber as feridas e tentar ser maior ali na frente, porque a incompetência definida pelo Grêmio na temporada, que desencadeou em um processo como o de hoje, que entrou num jogo que precisava vencer para empatar. Vocês não estão se dando conta, e não é uma crítica a vocês, falo de uma forma um pouco mais genérica. Nós nos demos conta logo no início. O tamanho... Não, mas eu falo o contingente, Ribeiro. O tamanho do que isso quer dizer, Ribeiro. O tamanho disso, Ribeiro. O Grêmio entrou para empatar um jogo que precisava vencer. Essa foi a pior derrota da noite. A derrota de alguém que não sabe aonde está. A derrota de um clube que sequer soube mostrar para os seus atletas que hoje era um jogo de vida ou morte. O clube Grêmio, a estrutura do Grêmio não conseguiu dizer, não conseguiu entender o tamanho do que representava esse jogo. Quando o Grêmio atinge esse nível, é sinal de que a soberba continua abraçada ao que o Grêmio construiu nessa temporada. A soberba de entender que a qualquer momento o Grêmio e a sua camisa iriam tirar. Mas o Grêmio e a sua camisa, eles só existem porque homens conseguiram levantá-la. E hoje nós vimos um grupo que foi trabalhado para não perder uma partida que precisava vencer. E isso não tem perdão. O Grêmio hoje derrubado pela sua incompetência, mas principalmente pela completa falta de leitura do que representava um jogo desse tamanho. Triste o jogo do Grêmio, como o Ribeiro foi brilhante quando disse, parece que estamos vivendo a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E eu vou confessar pro Ribeiro que na hora eu olhei meio atravessado para ele e eu tenho que concordar completamente. O Grêmio, diferente do adversário dele, jogou a terceira rodada do Brasileiro. E o Bahia jogou uma final de Copa do Mundo. Quem ganhou? O Bahia. Tu sabe que, claro, é exatamente isso tudo que o César falou, né? O discurso foi exatamente isso. E o Grêmio até se colocou tática. Vou usar a palavra taticamente como uma licença poética, tá? Porque o Grêmio não tem tática. Mas vamos lá, 4-1, né? Para teoricamente barrar, né, o meio-campo do Bahia, ganhar a segunda bola. E aí o que teria? Teria um avanço do Wanderson pela direita e teria a jogada usual, óbvia e muito bem marcada, que é a do Ferreirinha. Muito bem. O Grêmio consegue tomar um gol que ele tomou exatamente da mesma maneira que vem tomando nos últimos jogos. Igualzinho. É igualzinho. Um atacante puxa o lateral para o meio e avança o elemento surpresa nas costas desse buraco e aí falta a cobertura de quem teria que recompor. Posso te interromper, Ribeiro? Exatamente sobre o gol. O que nós ouvimos do gol? E é uma informação que é tua, por isso é que eu tô te interrompendo. O Elias sentiu, porque a culpa do gol é do Elias. Pois o Grêmio toma um gol igual com o veterano Alisson marcando. E aí tu tem que olhar para a incompetência que é o Grêmio hoje e dizer o seguinte, nem avaliação vocês conseguem fazer, nem avaliação, porque eu aceito que se tome o gol, se tu tem, como diz o Denis Abraão, o gol idiota, pois o Grêmio tomou 2 idiotas tomou hoje. De novo. 2 idiotas, com outras peças. O gol que o Grêmio toma o segundo, ele é um gol do time rebaixado. Porque assim, ó, eu vou dizer pra vocês assim, ó, até azar o Grêmio deu no lance, sabia? Porque o Jeromel, tudo bem, o recuo do Jeromel não foi tão forte. Mas primeiro o Gabriel tava dormindo no lance, tá? E aí quando a bola quica no gramado da Fonte Nova, ela perde o tempo da bola. O toque da bola, o kick da bola no gramado não dá a velocidade natural, ela tranca.
E aí dificulta ainda mais, né, o tempo de bola do goleiro que saiu. E aí deu a chance. Então, além da incompetência, além da desatenção, houve também até azar. E isso tudo é um pacote de time que tá sendo rebaixado. Azar tem o eu, Ribeiro. Tá no pacote. Ribeiro, assim, Então, eu te tô entendo, falando do mas lance. é que azar é... Tá Quem bom. tem é o ruim. É isso o bom aí. não tem azar. Tá, mas o Grêmio é ruim. Então tá certo, o Grêmio é ruim. O Grêmio é ruim. E olha só, gente, a gente tá aqui. O Grêmio tem uma camiseta muito forte. Hoje é dia 26 de novembro e tal. Tem tudo isso, essa mágica, essa coisa assim, epidérmica, essa coisa assim sobrenatural Mas de Almeida. Ribeiro, o discurso não é meu. O discurso é do presidente Romildo Bolzan Júnior. O Grêmio precisa de 6 batalhas dos aflitos. O que o Grêmio fez hoje em campo não é nem 10% do que foi a batalha dos aflitos. Não foi. Eu acho que foi muito feliz o César no intervalo, quando disse que se tu pensa na Batalha dos Aflitos, o jeito que tu entrou no jogo, tu tá ofendendo o que foi feito lá na Batalha dos Aflitos, tá? Foi uma ofensa, tá? Assim, ó, gente, eu tô procurando ser o mais racional possível, tá? Por mais que seja bem difícil, porque o Grêmio foi uma incompetência, assim, que assim, salta aos olhos. Olha só, vamos admitir, então, que o discurso do Mancini antes do jogo, né, que era já tirando a pressão da necessidade da vitória, foi o que ele fez. Provavelmente isso ele passou no vestiário. O jeito que ele armou o time foi exatamente pensando nisso que ele falou. E aí, para distensionar, para tirar o peso do jogo, houve, sei lá, um movimento emocional com os jogadores para, não acelerem o jogo, né? Cuidado com as entradas mais ríspidas. Tá. Só que isso virou o fio. O Grêmio entrou amorfo dentro de campo. O Grêmio entrou sem alma dentro de campo. Tudo aquilo que se viu pós 2-0 do Flamengo na Arena foi o inverso. O Grêmio entrou assim, O Grêmio entrou caminhando. paralisado, sabe que tava amortizado. O Grêmio tava amortizado, parecia que tava realmente na terceira rodada. Se jogo viu normal e tal. O que se viu após o 2-0 pro Flamengo na Arena foi visto em Salvador após o 2-0 pro Bahia também em Salvador, principalmente no segundo tempo. Quando o Grêmio toma os 2 gols, que aí o Grêmio começa a jogar. Mas aí porque também mudou as peças. Mas é que tira um jogador